Vamos apresentar o elenco dessa leitura dramática. Jaque Obrigon. Rita Rodrigues. Claudinei Brandão. Luciana Campos. Rui Castro. Rodrigo Bregman. Rodrigo Bregman. Esqueci o italiano agora. Mas quem está falando isso aqui? A Vera Viana. William Mezacapa. Lídia Diorte. Eu sou o Luciano Oliva. Obrigado. Quero também pedir as palmas aqui para o Marco Antônio Braz. E Nelson Rodrigues, está conosco aqui também. Quero passar a palavra para o Marco Antônio Braz. Com certeza ele tem algo a falar para a gente. Marco, Braz, por favor. A gente vai começar pelo porque hoje, na verdade, está iniciando a finalização do nosso projeto. E uma das questões é justamente em torno da tarefa de escrever essa biografia. Né? Então, assim, eu queria que o Rui falasse um pouco sobre isso. Eu sei que para ele é um imenso prazer, mas do nosso ponto de vista, a gente teve um grande sacrifício na realização dessas obras. Então, eu queria que falasse um pouco disso, por favor. O Anjo Fonográfico saiu há exatamente 20 anos nessa época, né? Em novembro de 92. Eu levei 2 anos fazendo e acho que só consegui fazer nesse espaço de tempo que eu reputo como muito breve, considerando que o livro do Garrincha me tomou 3 anos e da Carmen Miranda me tomou 5, porque no caso do Nelson eu já tinha uma certa, além de uma grande intimidade com a obra dele toda, mas isso não conta muito, eu tinha já eu conhecia muitas pessoas que tinham convivido com o Nelson, trabalhado com ele, quer dizer, o Nelson jornalista, eu também, eu circulando em muitas casas e apartamentos do Rio, e lugares do Rio que o Nelson frequentava, então, quer dizer, essa coisa difícil da biografia, que é a localização das suas fontes de informação, foi muito facilitada nesse caso, né? Embora, quando se trata assim, dos personagens das fontes mais remotas, realmente, é sempre uma coisa complicada. Por exemplo, eu aproveitei uma ida a Recife para autografar o meu livro anterior, que foi o Chega de Saudade, para entrevistar uma fonte que me foi dada casualmente pelo grande artista plástico Augusto Rodrigues, primo do Nelson, poucos dias antes, que era a namoradinha de infância, de adolescência do Nelson lá em Recife, né? Ele foi lá em 1929. E eu consegui falar com essa senhora, né, que ia ser namorada dele. Localizei também um colega de escola dele também, nos anos 20, ou seja, muita coisa você tem que contar com a sorte, né, quando você faz um livro desse. Eu vou contar uma história aqui que parece absurda, mas aconteceu, né? Que é o seguinte, quando eu comecei o livro, eu me pus um desafio de que eu iria ler todos os livros escritos pelos Rodrigues, né? Você precisava achar, porque a biografia não é só do Nelson, a biografia é da família inteira, então é uma família cheia de escritores, jornalistas, e publicaram vários livros, então eu queria ler todos os livros dos irmãos Rodrigues e do velho Mário Rodrigues, né? E fui conseguindo aos poucos, achando em sebos e tudo mais, consegui já acumular praticamente todos os livros, e me faltavam 2 livros do Paulinho Rodrigues, irmão mais novo do Nelson, que tinham saído no começo dos anos 60 e que eu não sabia o título. Naquela época você não tinha Google, então você não tinha como, se alguém não soubesse, você não ficaria sabendo. Então, por acaso, eu não sabia os títulos do livro do Paulo Rodrigues. E eu procurava em todo lugar, não encontrava, varejava todos os sebos do Rio, de São Paulo, nada, né? Sendo que em vários sebos eu fui 10 vezes, estava procurando outras coisas também, mas procurando esses dois livros. Aí, num determinado dia,
na livraria São José, no Rio, eu cansei de procurar esses livros na parte de literatura, de jornalismo, e dei uma volta pela livraria, fui chegar ao outro lado da livraria, que por acaso era uma estante de livros sobre cidades. E aí, de repente, tinha 2 livros puxados para fora, sem nome do autor. Um se chamava O Menino e a Cidade, o outro se chamava A Cidade, por isso estavam ali. Eu puxei e eram os 2 livros do Paulo Rodrigues. Essa história aconteceu, eu fico arrepiado, mas como esse tipo de história me aconteceu em quase todos os livros que eu fiz, quer dizer, eu já acho quase normal, né? Tem gente que acha que o Nelson passou por aliança e puxou, vou dar uma chance e puxou o livro para facilitar a vida, né? É até do espiritismo do Marco Antônio Braz, ele tem essa tese. Mas como dizia o Nelson, sem sorte você não chupa nem um chicabon, entendeu? Você pode ser atropelado pela carrocinha ou engasgar com a paleta. Então, esse tipo de acaso, né, isso acontece muito a favor do biólogo em todos os livros. Aconteceu também em outros episódios envolvendo o Nelson. Sei que esses 2 anos, né, que eu me dediquei a ele, né, era uma coisa assim espetacular, sabe, de ver. Uma coisa, o que me animou muito a fazer esse livro foi quando eu fiz uma série de viagens de lançamento do Chega de Saudade, no final de 1990, e aí as pessoas em cada uma daquelas cidades que eu ia, né, no Paraná, no Rio Grande do Sul, na Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, etc., perguntavam, e agora, qual é o seu próximo projeto? Você acabou de lançar um livro, ninguém leu ainda e já querem saber qual é o próximo projeto, viu? Mas eu não sabia, eu era muito inocente nessa época, eu ainda respondi essa pergunta. Eu dizia, olha, eu estou trabalhando, vou fazer a biografia do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, maravilha, espetacular, puxa, eu adoro ele, eu tenho uns livros que saíram antigamente, nunca me desfiz dele, leio sempre, maravilha, Nelson Rodrigues. Quer dizer, considerando que era um autor que estava muito apagado, né, como autor de livros, né, inteiramente inexistente, né, no mercado, com todos os livros fora de catálogo, todos, né, e o teatro muito mal editado pela editora que cuidava dele, estava dividido em 4 volumes. Você ia a uma livraria, achava o volume 1, não achava o 2, achava o 3, não achava o 4, achava o 3, não achava o 2, ou seja, o Nelson podia se dizer que como autor ele estava bastante abandonado. Então eu concluí ali que havia uma demanda reprimida por Nelson Rodrigues enorme, né? Ou seja, as pessoas estavam com saudade de Nelson Rodrigues, né? E acho que não, claro que eu tive que lutar também, quer dizer, lidar com o estigma, né? Que continuava tão potente quanto nunca, né? Do reacionário por um lado e do tarado por outro, né? Tanto que eu acho que uma coisa que ajudou a eliminar esse tipo de estigma, né? Eu posso garantir que esse estigma está eliminado realmente, foi o trabalho de investigação feito por esse livro que esclareceu uma série de coisas, né? E talvez até esse título, né? O Anjo Pornográfico, né? Esse título que não fui eu que criei esse título é, na verdade, do próprio Nelson. Nelson Rodrigues deu uma entrevista em meados de 1967 a um repórter da revista Manchete, chamado André Calais, uma entrevista curta, e saiu numa sessão de notas curtas da Manchete, chamada Leitura Dinâmica, até o título, devia ser uma entrevista de umas 30 ou 40 linhas no máximo, onde o Nelson disse essa frase, né? Sou o menino que deu amor pelo buraco da fechadura, nunca fui outra coisa, nasci menino, hei de morrer menino. O buraco da fechadura é realmente a minha ótica de ficcionista. Sou e sempre fui um anjo pornográfico. Eu passei por esse recorte, por esse parágrafo, pelo menos umas 50 vezes, e não enxerguei que ali estava o título do livro que eu tanto procurava. Eu trabalhava 1 ano e tanto no livro, não tinha um título ainda, li e reli esse recorte, sei lá quantas vezes, e não vi que ali havia o anjo pornográfico. Era o óbvio ululante, e só eu não estava enxergando, né? Como sempre acontece, só os profetas enxergam o óbvio. Eu já estava ali, quer dizer, eu pensei assim, o Nelson nunca tinha se classificado até então com essas palavras. E não faria mais isso, nunca mais diria um anjo pornográfico.
Eu nunca mais encontrei nenhuma declaração impressa do Nelson, de antes ou de depois, se dizendo o anjo pornográfico. Quer dizer, isso aí realmente é uma coisa que ficamos devendo ao André Calais, embora ele próprio, acho que não tivesse tido uma noção do que significava isso, tanto que eu acho que essa expressão não foi nem o título da materinha da manchete. Eu, de qualquer maneira, liguei para ele: André, você não me conhece, nós não conhecemos, mas eu estou fazendo isso sobre Nelson Rodrigues, acabei de pegar aqui uma matéria sua com ele, em que ele se define um anjo pornográfico, um texto muito bonito. Gostaria de usar isso no título do meu livro. Tem algum problema? Disse: não, oi à vontade, faça como você achar melhor, está tudo bem, não sei o quê. Quer dizer, foi de uma generosidade total também. Quer dizer, é impressionante, né, como esse repórter, que morreu agora há alguns anos, sem querer, né, porque o Nelson falou aquilo para ele. Ele anotou, publicou, mas não deu o devido destaque nisso, né? Quer dizer, de repente essas duas palavras servem para resumir, de certa maneira, todo um universo que as pessoas estavam levando anos sem entender direito, né? Quem é esse homem, né? Que fazia que levava aquele tipo de vida e fazia aquela espécie, de onde saía isso? Como é que pode, né? De repente é isso, é tão simples, né? É o anjo pornográfico. Eu fico muito orgulhoso, sabe? Se não tivesse feito nenhum outro livro depois do anjo pornográfico, acho que não teria passado muito em branco pelas ruas aí, né? E fico muito contente de ver agora, com tantos anos depois, esse livro continua vivo, né? Aqui, essa foi uma prova, nós lemos aqui, até eu que não leio esse livro há muitos anos, né? Fiquei até achando impressionante, por exemplo, já fui bom, né? O importante agora é o seguinte, eu estou sempre dizendo isso para os Rodrigues, né? Esses 100 anos do Nelson, botaram o Nelson na linha, no cenário, né? No proscênio, etc., mas agora que precisa começar, realmente o grande mergulho em Nelson Rodrigues tem que começar agora, né? E as pessoas lerem, assistirem as suas peças, lerem as suas peças, lerem tudo que ele escreveu, a gente começar a tentar, né, entender realmente o que significou, o que significará para sempre Nelson Rodrigues. É isso aí, obrigado. A impressão que eu tenho é que no centenário o vovô emergiu e a gente tem que ir lá para fundo dele. É isso aí, ele subiu, já está aí na mão de todos. Ele não estava enterrado, né? Teve um livro. Não estava.